mais uma vez estamos aqui com o nosso Se Liga na Educação. Estou hoje falando com você, aluno do 5º ano. Vamos então cumprimentar a nossa intérprete de Libras, a Carla. E vamos hoje com qual assunto? Nós estamos no PET 3, semana 4. O que vamos falar? Nós vamos falar das relações entre os elementos do texto. Por que nós vamos falar das relações entre os elementos do texto? Antes de nós passarmos para as habilidades, eu vou explicar para vocês o seguinte. São dois elementos, dois campos de elementos que vão nos ajudar a compreender texto e pensar nos textos. E elas estão colocadas nas habilidades. Nós temos uma habilidade e ela é bem complexa para a gente entender aquilo que a gente já fala, já usa, utiliza na nossa linguagem, mas como nós vamos sempre aprender a escrever, nós temos que pensar naquilo que nós falamos, naquilo que nós ouvimos, para entender como funciona no texto escrito. A habilidade que nós vamos desenvolver é recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, o uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. Bom, por que essa habilidade parece complexa? Nós temos duas formas de substituição no texto, e isso vai ficar explicado agora em seguida, e ela é dividida em lexicais e pronominais. Estes que são os elementos. Mas nós vamos hoje falar mais de um que é uma habilidade que você precisa muito de saber, embora você já participe dela muito com a linguagem oral. Para desenvolver a habilidade leitora, conhecer as substituições que garantem a organização dos textos é fundamental. As substituições que vamos tratar nessa aula são as pronominais. Estas substituições garantem a continuidade do texto. Vejamos, nós vamos ver que além dos pronomes temos outras substituições. Mas por que nós estamos aqui privilegiando o pronome, embora no seu PET você também vai fazer substituição lexical? Na hora de fazer a substituição lexical, eu vou dar mais uma explicada. Mas você pode observar, aí na sua semana 5, que essa parte, né, ela está muito colocada como, mais falando do pronome, inclusive classificou os pronomes para vocês. E se a gente for pensar, por que a gente tem tanta complexidade, tanta tabela de pronome, tanta lista de pronome, se é justamente aquilo que nós mais utilizamos na língua oral, o tempo todo? Quando eu estava fazendo a aula e pensando em vocês, eu estava lembrando quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente não sabia substituir palavras, a gente repetia muito palavras. Então, por exemplo, uma criança, você chega perto dela e fala assim, você tá boa? Aí a criança fala, você tá boa. E o quê? Porque ela não sabe substituir o você, que você falou para ela, por eu tô boa, não é? Então, depois que ela vai continuando a falar, ela vai substituindo. Então, você não fala assim, João está com fome, porque você chama João, né? Você fala, eu estou com fome. Então, quer dizer, você já está substituindo o seu nome por um pronome, não é? Você fala assim, você vai contar para sua mãe sobre o seu irmão. Seu irmão chama Paulo. Paulo está chorando, mamãe. Paulo caiu, mamãe. Não, você fala, Paulo está chorando, mamãe. Ele caiu. Olha aí, você substituiu. Então, nós estamos substituindo o tempo todo. Por que fica tão complexo na hora de escrever? Por que a gente pensa tanto na hora de escrever? A escrita é um estudo da nossa língua. Então, a gente sempre deve pensar na nossa língua para estudar a escrita. A escrita só organiza de uma maneira mais sofisticada a nossa língua, certo? Porque ela é uma outra modalidade. Ela exige alguns retoques que a língua oral não exige, ok? Por isso, os pronomes hoje vão ser mais falados na nossa aula. O que é pronome? São palavras que substituem o nome, como eu acabei de dizer, não é?
E ele se caracteriza por sua capacidade para atuar como substituto ou como indicador. E você vai entender agora por que ele é substituto ou indicador. Eu falei para você que ele era substituto na hora que eu falei, Paulo está chorando, ele caiu. Nós substituímos ele por Paulo. Na hora que eu contei para vocês que a criança fala o nome dela toda hora, porque ela não sabe substituir o nome dela por eu, até ela aprendeu a falar a saber que eu é ela mesma. Isso está substituindo. E indicando. Daqui a pouco vou mostrar para vocês o que indica. Por exemplo, a criança logo aprende isso. Ela está indicando isso. Aí ela não sabe falar isso, ela fala assim, mamadeira, mamadeira. E depois pergunta, o que você quer? Isso. Aí ela já sabe indicar, ou seja, substituir o nome por um pronome, que é o isso. Certo? Ficou tranquilo para a gente estudar? Muito bem. Então, para que servem os pronomes pessoais? Por que ele chama pessoal? Porque ele vai indicar, primeiramente, pessoas. Isso também assim, é uma sofisticação da língua, de falar que é para pessoa, mas na realidade eu posso falar assim, eu comprei um rádio, ele é bem bacana. Então, ele é um pronome pessoal. Eu estou substituindo por um nome que é rádio. Mas na gramática, esse conjunto de pronomes são estipulados ou denominados como pessoais, tá? Até porque, né, gente, nós somos as primeiras coisas que existiram no mundo, né? Pessoas, né? Que começaram a falar. Então, a gente começou da gente. A gente começou a denominar a gente como ser humano. Porque as outras coisas que existiam não falam, não falavam e nem falarão. Serão só nós que falaremos, só nós vamos fazer a língua funcionar, né? Bom, para que servem? Os pronomes pessoais, eles vão emitir, eles são emissores. Ele emite eu, nós, para remeter ao receptor. Por exemplo, eu me remeto a um receptor. O receptor é ele, é ela, são eles, certo? O nós sou eu e mais alguém. Nós somos os emissores que vamos mandar alguma coisa para o receptor. Eu falo deles, eu falo sobre eles, nós falamos sobre eles. Então, nós somos emissores e os outros são os receptores. Nós temos dois pronomes que eles vão se manter na língua por vários motivos. Primeiro, porque a língua, embora ela seja viva, ela é histórica, né? Ela é imortal. Em parte, né? Porque já teve língua que já morreu, mas nós pensamos que essa nossa pode continuar sendo imortal. Então, enquanto a nossa língua é viva, enquanto ela existe, os pronomes históricos continuam também, como o tu e o vós. E eu estou aqui ousando chamar de pronome histórico por uma razão muito simples. Porque eles não fazem tanta parte da nossa língua viva, diária, oral, e até mesmo nos textos escritos atualmente. O tu e o vós, que estão aqui, eles geralmente fazem parte de textos que estão só escritos de um tempo mais remoto, ou então escritos numa língua muito sofisticada, muito assim, voltada para algum fim mais distante dos falantes do dia a dia, como uma língua jurídica, uma língua religiosa, sabe, uma liturgia. Então, o tu e o vós são usados muito nesses termos. Nós temos, então, os elementos de informações que também são anteriores, que vão nos remeter aos pronomes pessoais, que é o me e o mim, que são relativos ao eu, que é o comigo, que é comigo relativo a mim, que é o ti, que é relativo ao tu, o ti relativo ao tu, contigo. Vocês podem, né, às vezes, nunca ouviram falar a pessoa falar, eu vou contigo, né, eu vou com você, que a gente fala. Mas vou contigo é se ele trata outra pessoa como tu. Então, tu estás comigo, pois então eu vou contigo. É assim, tá? O lhe, que é a ele, o consigo, que é a ele,
o si, que é a ele, o nós, o vós e o lhes, que é o nós, que aqui é o nos e vos. São esses que remetem aos pronomes pessoais. Então aqui você vê o exemplo que está lá no seu texto do PET, que é sobre as moléculas, né, sobre por que o copo fica embaçado, né, nós vamos ver agora mesmo, né, quando a água está gelada. Então aqui tem alguns pronomes do exemplo. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que nos deixa um copo com água gelada, suado, nos faz respirar tranquilamente. Então aqui nós temos o você, que é um pronome, ele não é pessoal, ele é de tratamento, de tratar o outro. E o nos, que é o pronome que é anterior ao nós, que nos faz respirar. Eu, você e todo mundo, nos. Bom, e tem os possessivos, que são os minha, o nosso, a ideia de ser possessivo. Fala assim, meu coração bate forte. É um conceito de posse, mas é apenas uma questão gramatical. É minha casa, né? Minha relação relação de materiais, minha ideia, nosso, nossas. Esses são relativos a mim e a mim com outra pessoa. E aqui os destinatários. Deles, eles, teus, seus, esses são os possessivos. E vocês encontram também lá no texto um pronome possessivo. Graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Muito bem. E temos os demonstrativos. Demonstrativos, como eu lembrei vocês, quando a criança fala isso, quando eu falo isso aqui, o que você quer, professora? Isso. Onde que está o que é isso que está na sua mão? É isso, né? Ou aquela coisa que eu mandei você buscar. Isso é demonstrar. Mesmo falando assim, mas não está demonstrando nada. É uma denominação gramatical, tá? Este, esta, isto, aqui, cá, esse, essa, isso, aquele. E lá no seu texto você vai ver, para falar das moléculas, das tais moléculas que eles estão comentando, ele diz lá, graças a essas moléculas conseguimos respirar normalmente. Olha o essas, como pronome demonstrativo. Isso faz com que se condensem. Vai falar, isso o quê? Aí que nós estamos mostrando para você. É no texto que você vai encontrar para onde o pronome está indicando, está mostrando ou está substituindo, como eu disse lá no começo. O pronome substitui, o pronome indica, e só vou saber se ele está substituindo alguma coisa e indicando alguma coisa se eu estiver dentro da conversa e se eu estiver totalmente de posse com o texto inteiro. Porque na hora que eu mostro o exemplo, isso faz, isso o quê? Nós vamos ter que ler o texto para saber o que é isso, não é? Porque a gente precisa de estar com o texto completo para poder a gente saber para que aquele pronome foi posto ali. Ele está substituindo qual outro elemento do texto. Por isso que eu coloquei que são os elementos do texto, né? Muito bem. Então vamos aplicar. Você tem lá no seu PET, no volume 3, né? Desculpe, eu tinha falado semana 5, realmente nós estamos na semana 4, né? Vamos devagar, não é isso? E nesta página você tem esse texto. Por que um copo com água gelada transpira? Aí nós vamos encontrar os fenômenos da língua, que são as substituições pronominais e lexicais nesse texto. Bom, essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado, nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar e no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Maranghello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Dando uma pausa aqui, vou mostrar para você que você tem um pronome demonstrativo. Essa o quê? Essa ideia que eu vou te mostrar.
essa que está aqui embaixo. Nos, mexe conosco, comigo e com alguém, com todo mundo, nos faz respirar. Dois pronomes, um pronome que é demonstrativo e o pronome que é oblíquo, do caso pessoal, né? Graças a essas moléculas, ou seja, o que ele falou lá, as moléculas que ele falou antes, as moléculas de água presentes no ar, são essas moléculas conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Esta quem? Para esta superfície. Olha a substituição aí para não repetir superfície. Isso tudo, que aquela hora eu falei para vocês, esse caso todo faz com que se condensem. Ou seja, esse fenômeno faz a água condensar. E aí passam para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando em um dia frio de inverno ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Marighella. Muito bem. Você então tem a tarefa de substituir aqui. E essa tarefa que deixou para você para o PET, elas são substituições tanto de pronomes, elas vão ser de pronomes no lugar do léxico. O que é léxico? As palavras. E aqui essas palavras vão precisar de pronomes para serem substituídos. Graças às moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água de novo, vou substituir por... elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre parte interna do copo e a parte interna. Então, nós não vamos usar copo de novo. Nós vamos usar da sua parte, daqui, ó, e a parte externa da sua parte externa. Então, nós substituímos o copo de novo. Nós não vamos repetir copo outra vez. E depois nós vamos substituir aqui as moléculas da água dispersa no ar. Quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para a... Nós não vamos colocar moléculas de novo, nós vamos colocar para esta. Aqui nós temos um pronome que substituiu moléculas, vamos ver como ficou. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Ok? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? O texto, então, vai ficar substituído, certo? E nós, então, ficamos sabendo que nós podemos fazer isso substituindo com os pronomes, tá? Terminando, já tem muito... Então, olha aqui, agora nós vamos ver que você aprendeu que nos textos tem pronomes, tem as substituições pronominais. Essas substituições pronominais dão mais fluidez ao texto. Você precisa ter o hábito de ler, ampliar o seu conhecimento para você fazer essas substituições, entender essas substituições no texto e conhecer essas substituições pronominais, porque auxilia a produção também de texto quando você for fazer, não precisando de usar muita repetição. Muito bem. Bom,
Nós vamos continuar o nosso estudo sempre, porque isso é fundamental para a nossa formação de leitor e escritor. E no próximo encontro nós vamos estudar um outro fenômeno da língua que é muito importante para o nosso aperfeiçoamento, que será a ortografia. O conteúdo está no seu PET, no volume 3, na semana 5. Eu vou aguardar você com muito carinho e até lá!